Mais um vídeo da série Questionando o Big Bang, aqui no Dínamo Quântico. Obrigado por assistir até o final. Curta e comente. O insustentável Big Bang. Primeiro ponto controverso: o espaço e o tempo foram criados com o Big Bang, dizem os teóricos. Esse é o primeiro ponto controverso. O que pode haver, onde não há espaço, ora, uma parede, algo que não permite a existência do espaço. Pois o espaço é o vazio. Se não está vazio, logo está ocupado. Segundo ponto controverso: o tempo. A explosão do Big Bang criou o espaço e o tempo. Então, antes o tempo não existia. Mas, a matéria acumulada, nessa singularidade, não aumentou nem uma grama a mais, depois da explosão. Pois nada se cria, tudo se transforma. Ela apenas expandiu, ou explodiu. Deve ter havido um tempo enorme, para que toda essa massa fosse criada, antes da explosão. Ou transformada, ter vivido, envelhecido, expandido e contraído a ponto de caber num nanômetro de centímetro. Terceiro ponto: o calor absurdamente alto na singularidade a ponto de causar a explosão. Que calor pode existir, em algo infinitamente pequeno? Que não teve tempo de se aquecer, nem material em atrito, nem leis físicas que pudesse reger toda a harmonia futura, pois tudo foi criado depois, inclusive tais princípios. A pior contradição está na ordem das coisas. A Terra girando no espaço, há mais de 5 bilhões de anos, sem nunca se acidentar, a Lua nunca escapou, nem caiu sobre a Terra, o Sol nunca se perdeu na galáxia, deixando a Terra fria. A tal explosão deveria ter criado desordem e não ordem e harmonia. Quando Stephen Hawking diz que perguntar o que havia antes do Big Bang seria como perguntar onde é o norte do Polo Norte, é um sofisma de quem tenta sair pela tangente universal, deixando atrás de si um labirinto indecifrável. Estrelas de nêutrons, quasares, pulsares, buracos negros se formam pelo aumento excessivo da pressão e gravidade, explodindo em supernovas. Peraí, então chegamos a um ponto onde a pressão, gravidade e temperatura entraram em saturação. E são obrigadas a explodir pelo conjunto da obra. Opa! Isso nos leva a uma conclusão estupendamente surpreendente. Como aquela estranha singularidade do Big Bang se formou. Sendo que esses centros de gravidade, que agora explodiram em supernovas, são infinitamente menores em massa, por centímetro quadrado. E explodiram por saturação da pressão. Como se formou tal singularidade? Um sentimento próprio do ser humano, que é lamentável, é o orgulho pessoal, onde o indivíduo diz: eu sou o único capaz de entender essas coisas. Chamando para si toda a exclusividade da ciência e da verdade. Os átomos são a base da formação da matéria. Lógico que ele já é composto de um monte de subpartículas. Uma centena de elementos atômicos, ou mais, são os responsáveis pela existência de todos os corpos da natureza. Entretanto, para essas combinações acontecerem, os átomos precisam de certas condições: temperatura, pressão, espaço físico, meio de interação. Ocorre, porém, que se esse átomo for submetido a uma pressão demasiado intensa, para caber num espaço físico menor, e cada vez menor, até praticamente inexistir, o próprio átomo deixará de existir por lhe faltar as condições mínimas necessárias. Nem mesmo os 7 subelementos que juntos formam o átomo poderá existir sem um mínimo de espaço para vibrar ou circular. Numa singularidade, não há espaço. Compreendeu? Mas, a cada questão que se levanta, os defensores do Big Bang criam novas alternativas para continuarem afirmando sua existência. Perguntei sobre as dificuldades de uma única explosão, criar condições para colisões de galáxias, já que a partir do centro da explosão, os destinos dos elementos lançados seriam retilíneos, e sempre se afastando mais uns dos outros. A resposta foi que o Big Bang foi uma explosão não localizada, ou seja, universal. Em todas as partes do cosmos. Pergunto: não estava a tal singularidade num ponto infinitamente pequeno? Um único ponto. Como diz a teoria. Agora são pontos infinitos. Acho que os terraplanistas não estão em desvantagem nesse momento, do ponto de vista da crença. Eu acredito que houve um momento de densidade, até a saturação de espaço e pressão, em alguns aglomerados de matéria, ou massa, em tempos e locais diversos, para acontecerem os Big Bangs, e isso desde a eternidade.
Você pode chamar de universos cíclicos ou outra coisa que o valha. O que você acha? Deixe sua opinião. Como filho desse universo intrigante, sinto-me no direito de buscar a compreensão de como ele pode ter sido criado e difundir o que penso. Faça a você também essas indagações.